Glória, e nós vamos começar a nossa aula de matemática. Como a gente sempre inicia a nossa aula pela correção, eu já estou aqui com o meu quadro pronto, com a correção da atividade do livro integrado, página 113. Então já pega o seu livro, ajeita tudo aí na sua mesinha, organiza direitinho, vai para um lugar bem tranquilo, onde você possa assistir essa aula, se concentrar, e vamos começar fazendo a nossa correção. Nessa atividade a gente já tinha respondido a primeira questão e a segunda questão juntos na hora da aula. Agora nós vamos concluir a atividade realizando essa correção da terceira à quinta, né? Lembrando que a sexta a gente deu uma puladinha porque ela era para ser feita em grupo, né? Como a gente está cada um em sua casa, não tem como fazer, né? Então vamos pular essa sexta questão e vamos até a quinta questão, vamos fazer a correção que já está aqui no quadro, as questões que a gente não precisa para a terceira questão. As escolas de Joaquim e Fernando farão uma grande competição, da qual participarão todos os alunos das duas escolas. A escola de Joaquim tem 649 alunos e a escola de Fernando tem 1.432 alunos. Quantos alunos serão inscritos nessa competição? Então eu já montei aqui os nossos números, a nossa adição no quadro do valor posicional, e agora nós vamos estar realizando a adição. Vá conferindo se você conseguiu aí acertar a sua questão. 2 mais 9, 11. 1 da unidade fica, 1 que representa a dezena sobe. 1 mais 3, 4. 1 mais 4, 8. 4 mais 6, 10. O 0 que representa a centena fica e o 1 que representa a unidade de milhar sobe. 1 mais 1, 2. Então, participarão dessa competição 2.081 alunos. Então, se a sua resposta foi 2.081, sua resposta está correta. Bem aqui do lado, eu montei a continha da quarta questão. Então, vamos lá para a quarta questão. Em um jogo de videogame online, os participantes jogam em dupla. Cada vez que um dos jogadores perde todas as suas vidas, sua pontuação é acrescentada à do seu parceiro de jogo. Carlos tinha 13.450 e João 1.279. Se João perdeu todas as vidas, com quantos pontos Carlos ficou? Então, como a gente viu aí no enunciado da questão e a gente falou na aula passada, é muito importante que a gente leia com atenção cada questão para conseguir compreender. Então, aqui a gente vai somar as vidas porque um dos participantes perdeu o jogo, morreu, e os pontos dele vão para o seu colega de jogo. Então, nós temos aqui 0 mais 9, 9. 5 mais 7, 12. A dezena fica, a unidade, a centena sobe. 4 mais 2, 6. 1 mais 1, 7. E 3 mais 1, 4. Então a pontuação que ele ficou foi 4.729. Aí na quinta questão mostra outra situação, problema. Eu coloquei a quinta questão aqui de azul para a gente estar conferindo.
3 menos 0, 3. 3 menos 3, 0. E 2 menos 2, nada. Então, quanto sobrou? R$39. E assim, a gente conclui a correção da atividade que foi no livro. Agora, nós vamos fazer a correção da ficha de atividade. Vamos lá? Eu voltei agora com a página 55 da ficha de atividade, para a gente continuar a nossa correção das atividades que ficaram aí na sexta-feira, na aula passada. Então, vamos lá para a primeira questão. A quadra de futebol de salão de uma escola tem 22 metros de largura e 42 de comprimento. Um aluno que dá uma volta completa nessa quadra percorre 22 mais 42 mais 22 mais 42 metros. Quantos metros o aluno percorre ao todo? Então, como vocês estão vendo aqui, eu já coloquei 22 mais 42 mais 22 mais 42. Se você sentir dificuldade de realizar o cálculo assim, com 4 parcelas diferentes, você pode fazer dessa outra forma. Você primeiro soma os dois primeiros números. 22, 2 mais 2, 4.
E assim a gente finaliza a nossa atividade de hoje, né? A nossa correção, porque a quarta questão ela é pessoal, então ela não necessita de correção. Concluída aí a nossa atividade que ficou da aula passada, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos lá? Como vocês sabem, nessa semana nós vamos iniciar as avaliações, né? As avaliações parciais, que deveriam já ter sido realizadas, mas por conta dessa paralisação, nós acabamos tendo que realizá-las agora. Então, nessa semana, nós vamos dar uma pausa no conteúdo que nós estávamos estudando, no nosso conteúdo de adição, e vamos voltar e rever um pouco sobre a unidade 1. Foi o que a gente estudou na unidade 1, os conteúdos que a gente tinha estudado, nós vamos dar uma revisada, vamos rever todos os conteúdos que a gente estudou na unidade 1, nós vamos dar essa revisada, para que vocês possam aí estar realizando as avaliações de vocês com maior segurança e também estudando aí, tirando as dúvidas, né, que vocês possam ter durante esse período aí de estudo para as avaliações, tá certo? Então já se prepara aí com o seu livro, seu material, sabendo que nós vamos voltar um pouco o conteúdo para fazer essa revisão, tá bom? Então é isso, gente. Vamos agora para a nossa aula. É isso, gente. Vamos começar a nossa aula de revisão. Na nossa avaliação parcial, nós vamos estudar e trabalhar com o conteúdo da unidade 1, números. E aqui nós estamos vendo, né, na nossa abertura do capítulo 1, um pouco sobre a história dos números. Vamos lá dar uma leve passada aqui no conteúdo sobre a história dos números, começando pelos sistemas de numeração. Então, aqui nos sistemas de numeração, nós podemos ver que os números não surgiram de uma hora para outra, nem foram inventados por uma única pessoa. Os números surgiram da necessidade que o homem tinha de contar coisas. Isso aconteceu há mais de 30.000 anos. O ser humano começou a usar os dedos das mãos, pedrinhas, marcas em pedaços de madeira, nós em cordas e bolinhas feitas de argila para representar quantidades. Na antiguidade, o homem quase sempre obtinha seus alimentos por meio da agricultura e do pastoreio. Tais atividades o obrigavam a ter uma noção de quantidade, que no início era representada por pedrinhas, galhos de árvores e etc. No entanto, havia alguns problemas. Por exemplo, era muito fácil perder esses objetos. Por isso, cada povo começou a fazer seus primeiros registros em blocos de pedra, em ossos e em cordas, fazendo nós. E esses registros damos o nome de sistemas de numeração. E aqui nós podemos ver vários povos, né, a representação de vários povos, os egípcios, romanos, os gregos, vários povos que começaram a ter uma noção de quantidade e começaram a fazer registros dessas quantidades. Então, gente, os números surgiram de uma necessidade do ser humano de representar as quantidades. Aqui nós podemos ver que um objeto digital, um jogo educacional, que se vocês tiverem a oportunidade de abrir a realidade aumentada de vocês vão poder aí jogar ordenando os números romanos abaixo em ordem decrescente. Esse jogo vai trabalhar com os números romanos e é sobre isso que a gente vai estudar aqui na página 75, a numeração romana. Os romanos formaram uma das mais importantes civilizações da antiguidade. Donos de um grande império, deixaram as marcas de sua cultura em monumentos e construções. Os símbolos numéricos apareciam por toda a cidade de Roma, principalmente na fachada das construções, em muros e em relógios. Ainda hoje, usamos a numeração romana na leitura de datas, na numeração de capítulos, na escrita de nomes próprios e nos visores de relógios. Você sabe o que representa cada uma das 7 letras que compõem o sistema de numeração romano? Vamos observar aqui, né, gente? Como a gente estudou, vocês sabem o significado aí de cada letra. Se você não sabe de algum, não se preocupe, isso tudo é uma questão de prática. Com a prática, a gente vai acabando associando a letra ao número que nós utilizamos no nosso sistema de numeração. Mas aí nós temos a letra I, representando o número 1, e ele pode ser representado como todas as outras letras, no máximo 3 vezes.
o número 5, nós temos a letra V. Para o número 10, nós temos o X. Para o número 50, nós temos o L. Para o número 100, nós temos o C. Para o número 500, nós temos o D. E para o número 1000, nós temos o M. E a combinação dessas letras vai formando todas as outras quantidades. Lembrando que, para fazer alguns números, é usado um sistema também de subtração, né? A gente sabe que o 1, o 2 e o 3 vai sendo somado às letras Is. Quantas letras Is tem, vai sendo a quantidade que vai ser contado. Mas como a numeração romana só pode ser repetida a letra 3 vezes, a gente já pode observar que o número 4 tem um I na frente de um V, ou seja, um 1 na frente de um 5, que vai representar aí o 4. É como se estivesse fazendo uma continha de subtração. 5 menos 1, 4. Vamos continuar e observar as primeiras regras. Primeira regra: as letras I, X, C e M podem ser repetidas até 3 vezes seguidas. E aí a gente vê a representação do 8 e a representação do 3. Regra 2. Os símbolos I, V, X, C e M, quando colocados depois de outro símbolo de maior valor, são adicionados a ele. Aí a gente pode ver a representação do número 20, a representação do número 12. Na terceira regra, os símbolos I, X e C, quando colocados antes de outros símbolos de maior valor, são subtraídos, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então, aí a gente vê um X e um L. O X representa o 10 e o L representa 50. Então, o que a gente pode representar nesse símbolo é que 50 menos 10 é igual a 40. Da mesma forma, acontece com o número 9. Aí nós podemos ver o X, que representa 10, menos 1, representado pelo I, que é igual a 9. Na página 77, nós vamos ver a numeração egípcia. E na numeração egípcia, nós podemos observar que os egípcios começaram a fazer os registros com tracinhos. Cada tracinho era equivalente a uma unidade do nosso sistema. Repetindo esse símbolo, os egípcios representavam os números de 1 a 9. Para o 10, eles tinham uma corda, que é esse símbolo, que corresponde à nossa dezena. Repetindo a corda e o tracinho, eles escreviam os números de 11 até 99. Para escrever o 100, eles criaram a corda enrolada. Esse símbolo era a centena do povo egípcio. Os egípcios também inventaram símbolos para representar 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Eles criaram 7 símbolos ao todo. E aí nós podemos observar os 7 símbolos da numeração egípcia. Observem cada um deles com bastante atenção para você ir relembrando o que a gente já estudou. Na verdade, existem várias explicações. Por exemplo, o símbolo para a unidade era um graveto. A dezena era representada pelo desenho de um cordão, que servia para juntar 10 gravetos. Vários pedaços de cordão formavam uma corda enrolada, que indicava uma centena. Para 1000, os egípcios usavam a flor de lótus, considerada símbolo da beleza. Eles desenhavam o dedo do faraó para indicar 10.000. O faraó representava o poder. Em virtude da grande quantidade de girinos encontrados no rio Nilo, 100.000 era indicado pelo desenho de um girino. E, finalmente, a representação de 1 milhão era a figura de um homem louvando aos deuses. Na sequência, nós podemos ver a numeração babilônica. A civilização babilônica se desenvolveu na Mesopotâmia, onde os povos utilizavam a escrita cuneiforme, feita com o auxílio de uma ferramenta chamada cunha. Essa escrita influenciou a representação do sistema babilônico de contagem, criado por volta de 1600 a.C. Nesse sistema, já havia a ideia de valor de posição, ou seja, dependendo da posição que ocupa, o número, símbolo, podia assumir vários valores diferentes. Observe a seguir a tabela de numeração babilônica. Aí nós podemos ver que ele já tinha uma semelhança com o nosso sistema de numeração. Ele utilizava a posição
para indicar uma maior quantidade ou uma menor quantidade do símbolo. A representação do símbolo, dependendo da sua posição, podia representar uma maior quantidade ou uma menor quantidade, que é o que acontece com os nossos números, né? O número 1, dependendo da posição em que ele esteja no valor posicional, naquela tabela de unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, ele pode ocupar várias quantidades, ele pode representar várias quantidades, né? Se ele estiver na unidade, ele vai representar 1. Se ele estiver na dezena, ele vai representar 10. Se ele estiver na centena, ele vai representar 100. Na unidade de milhar, 1000 e assim por diante. Nós também vimos a numeração maia. Diferentemente das civilizações que vimos até agora, o povo maia habitou nosso continente, influenciando as culturas de Honduras, Guatemala, El Salvador e México. A civilização maia teve início por volta de 1000 a.C. e foi muito desenvolvida. Em seu sistema de numeração, repetia-se o símbolo, que é esse pontinho preto, acima dos outros, para representar o recomeço de 20 em 20. Observe como o povo maia registrava os números de 0 a 24. E aí nós podemos ver os símbolos maias para a representação dos números até o número 24 do nosso sistema de numeração. E assim nós fechamos o nosso capítulo observando a tabela a seguir, que compara os sistemas de numeração que estudamos. Aqui nós podemos ver o sistema de numeração romana, o sistema de numeração egípcia e a numeração babilônica. Então, vocês podem também utilizar esse quadro para fazer estudos sobre esses símbolos e treinando, vocês poderem estar associando com uma facilidade esses sistemas de numeração. É lógico, gente, que nós não vamos aprender de cor esses sistemas de numeração, porque não é o sistema de numeração que nós utilizamos. Mas é muito importante que a gente conheça um pouco sobre esses sistemas de numeração para entender como nós chegamos ao nosso sistema de numeração atual. Como surgiu essa necessidade de trabalhar com os números, de representar as quantidades. Então é por isso que a gente estudou e vamos sempre estar estudando esses sistemas de numeração, né, que foram os primeiros sistemas de numeração utilizados para representar as quantidades. Logo aí na sequência, nós podemos ver o objeto digital, que é um jogo educacional mostrando aí os sistemas de numeração. Relacione os símbolos egípcios, romanos e babilônicos com os números indo-arábicos, ou seja, o nosso sistema de numeração. Você vai observar a numeração representada aqui em cima e vai dizer qual é o número que está sendo representado, né? Aqui nesse caso, nós temos o L, que representa os 50, nós temos aí 3x, que representa 10, e temos o 1. Então, nós já podemos dizer que é 50, 60, 70, 80 e 1. Então, nós já podemos marcar aqui 81. E vamos ver o próximo. E assim vocês vão fazendo todos, né? Aqui nós podemos ver que nós temos 4 cordões e 4 cordinhas, né? 3 cordões e 4 cordinhas. Vamos ver só o 34. Aí, já acertamos novamente. E assim por diante, você pode ir realizando esse jogo para ir fazendo essa associação dos símbolos egípcios, romanos e babilônicos com o nosso número. E você aproveita para ir treinando aí de uma forma bem interessante, bem legal. É isso aí, gente. Vamos finalizando a nossa aula de hoje de matemática. Eu espero que vocês possam ter revisto aí o conteúdo, ter tirado as dúvidas de vocês em relação a cada um desses itens que a gente estudou e que vocês estudem para as avaliações de vocês, tá bom? Não deixem para estudar aí de última hora, não. Já comecem a estudar, vão revendo os conteúdos, vão relembrando tudo, que eu desejo a vocês que tirem todas notas boas, e para a gente tirar notas boas a gente tem que estudar, não é isso? Então estudem bastante, tá bom? Até a nossa próxima aula, um grande beijo.